Olá, torcedor alvinegro praiano, bom dia a todos. Pessoal, vamos começar o dia com notícia do Santos aí, de última hora, né? Vojvoda já deu seu primeiro treino, começou a dar seus toques ali nos treinos, né? A posicionamento do time. E o Sormani, pessoal, Sormani rasgou o verbo aí, né? Sobre a venda do Lucas Meirelles. Vamos ver também um trechozinho do Gazeta Esportiva. Fizemos aqui um compilado de vídeo para vocês ficarem atualizados sobre o Santos. Espero que você goste. Se gostar, senta o dedo no like, se inscreva no canal. Compartilhe as suas opiniões nos comentários e compartilhe o vídeo com familiares e amigos, beleza? Santistas, claro. Faltam apenas 4 dias para a estreia de Juan Pablo Vojvoda no comando do Peixe, só que, por enquanto, é possível analisar as mudanças apenas no mercado de transferência. De saída está Lucas Meirelles, o atacante não participa dos treinos desde terça-feira. O Peixe liberou o garoto para viajar rumo à Ucrânia. Ele passa por exames médicos antes de acertar em definitivo com o Shakhtar Donetsk. O valor desta negociação gira em torno de 12 milhões de euros ou 75 milhões de reais. E aí, na busca por reforços, o Peixe foi atrás de Rômulo, volante do Tigres, time do México, e a proposta foi de 30 milhões de reais. E ao que tudo indica, o Santos vai anunciar o volante ainda nesta semana. O zagueiro Tomás Palacios já era nome praticamente certo, né? Mas agora entra na lista de espera. O argentino já estava até com data marcada para vir ao Brasil, já estavam com as passagens compradas, só que decidiu esperar por propostas ainda da Europa, né? Lembrando que o prazo, tanto para o anúncio, o registro e a inscrição no BID desses novos atletas é até terça-feira que vem, 2 de setembro, data que fecha a janela de transferência aqui no Brasil. E a diretoria do Santos também deixou claro que ainda vai atrás de um atacante. Enquanto isso, o Vojvoda segue nos seus trabalhos dentro do CT Rei Pelé. Quarta-feira, nas atividades de hoje, Neymar também não participou dos treinos dentro de campo, ficou na parte interna do CT. João Basso segue em transição. William Arão permanece com os fisioterapeutas. Juan Pablo Vojvoda tem mais 3 treinos antes de enfrentar o Fluminense neste domingo na Vila Belmiro. Lembrando que o Peixe vem de 2 derrotas. A goleada de 6-0 sofrida para o Vasco da Gama e a última derrota no final de semana por 2-0 diante do Bahia. Olha aí, minha gente! Sobre a situação do elenco com o novo treinador é o Salazar. O Neymar vai ficar à disposição do chefe no próximo jogo, Salazar? Boa noite. Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, essa é a grande dúvida, Michele. Sabe o que eu vou fazer? Vou deixar o pessoal curioso. Vou contar só no final da minha entrada aqui, porque temos outras informações além do Neymar. Então segura aí, que eu já conto sobre o Neymar, porque tem apuração de bastidor. Já que o clube não quer contar nada pra gente, a gente apura o bastidor e traz a informação. Antes, algumas informações sobre outros jogadores do elenco. Lucas Meirelles, jogador constantemente convocado na Seleção Brasileira Sub-20, artilheiro do Brasil nas categorias de base, mas com pouco espaço no clube, o Santos precisando de uma grana, vendeu Lucas Meirelles ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Portanto, o Vojvoda já não conta com essa opção lá para o comando de ataque do Santos. Por outro lado, Guilherme, atacante que vive uma fase complicada, conturbada recentemente naquela invasão dos torcedores ao CT Rei Pelé, foi pedido que ele saia do time categoricamente, pedido expressamente para a torcida que ele deixe o time. Ele sentiu, o Vojvoda admitiu que é um jogador que sentiu, está abalado, mas o Guilherme já trabalhou com o Vojvoda já lembrou que ele foi importante no Campeonato Paulista em alguns momentos dessa temporada, portanto, Guilherme deve ter uma nova chance no Santos. O Vojvoda não está disposto a dispensar simplesmente o Guilherme assim, botar ele para ser negociado. O Vojvoda quer tentar recuperar este jogador. Então o torcedor santista que está pegando no pé do Guilherme vai ter que ter um pouquinho mais de paciência, porque o Vojvoda quer contar com ele. Só não vai contar com ele se o próprio Guilherme disser que, olha, não dá, não tenho condição de jogar desse jeito, com esse clima. Então aguardemos, mas em princípio
a ideia é continuar com o Guilherme. Brazão recebeu uma proposta do Flamengo, todo mundo sabe, ele inclusive admitiu ao microfone do Gazeta Esportiva no último jogo que o Santos fez lá no Morumbi. O Santos não está disposto a negociar o Brazão. O Brazão disse que a decisão é do Santos. Ele não vai tomar essa decisão e o Santos não quer perder o Brazão. Com isso, ele ganhou um substancial aumento de salário. A informação é de que o Brazão vai continuar no Santos, mas que para isso ganhou um baita de um aumento salarial, já que está todo mundo de olho nele. Agora sim, você quer saber do Neymar, né, Michele? Olha, assunto para nossa bancada, porque o Neymar sentiu um desconforto na coxa. Alguns dizem que é um edema, outros dizem que é uma sobrecarga. O Santos está em silêncio, está vetado, né? Está proibido de se manifestar publicamente sobre o que tem o Neymar. A gente reparou que o Ancelotti, na entrevista coletiva da Seleção Brasileira, não convocou o Neymar e deixou muito claro que não falou com o Neymar, mas que o Neymar teve um pequeno problema. Palavras do Ancelotti. A informação que a gente tem é que é essa sobrecarga e de que o Neymar não teria condição de jogar contra o Bahia mesmo que não tivesse suspenso. Para a próxima partida contra o Fluminense, nesse domingo na Vila Belmiro, o Vojvoda vai fazer um teste com o Neymar na quinta e na sexta, para entender se ele consegue ir a campo. E a tendência é que sim, que ele vá a campo. Por causa desse período aí, ficou uma semana aí só tratando, só cuidando. Como não é uma lesão, é um cuidado de fato, né, para que não houvesse ali uma lesão realmente no músculo da coxa. Há um entendimento de que o Neymar não vai precisar fazer a tal da transição. Ele vai sair do DM direto para o campo para fazer os testes. E a probabilidade maior é de que ele seja relacionado. Não foi convocado, mas pelas informações de bastidores, há uma expectativa para que ele seja relacionado. Se vai ser titular contra o Fluminense ou não, a gente não sabe, mas Neymar deve ir para o jogo sim, apesar de o Ancelotti ter preferido não convocá-lo. Vamos aguardar, a gente vai atualizando, mas essa é a informação de bastidor. Não é lesão, ele deve ir para o jogo, Mi. Né, Alex e Silvestre? Notícia, claro, né? Agora eu fico pensando assim, o Ancelotti convocou a seleção brasileira, dizendo que não chamou o Neymar porque ele tinha sentido um incômodo, um problema na coxa, mas não conversou com ele. De repente o Neymar vai e joga dias depois. Então será que não daria para ter convocado o Neymar para a seleção caso o Ancelotti tivesse realmente a intenção de convocá-lo? Eu fico pensando nisso, mas de qualquer maneira, o que importa nesse momento é o Santos, que vive um momento dramático no Campeonato Brasileiro, um risco cada vez maior de lutar contra o rebaixamento mais uma vez, e claro que o Neymar estando em campo, as chances aumentam do Santos ganhar, queiram ou não, né? Aqueles que não gostam tanto do Neymar. O Neymar, mesmo não estando na forma ideal, longe disso, e já com a idade avançada para um jogador de futebol, sem dúvida o Santos com o Neymar, o atual Santos principalmente, é mais forte quando tem a presença desse jogador em campo. Então, se ele jogar, melhor para o Santos, sempre. Com meia perna. Questão da seleção brasileira, nas entrelinhas, o que eu entendi do Ancelotti é que quando ele estiver, talvez não tivesse uma ligação direta com o atual momento, a lesão dele, o edema, ou sei lá o que ele tenha. Mas me parece que quando ele estiver bem fisicamente, ele vai ser chamado. Eu também acho que não foi um negócio pontual dessa lesão. Acho que é meio que o conjunto da obra, sabe? A venda para o exterior, que nunca é aquela, porque aquilo é só uma cláusula de proteção, e mais 30% do direito desse dinheiro indo para o jogador. Eu vou pegar o exemplo, o fato concreto. O Santos vendeu o Luca Meireles por 12 milhões de euros. O jogador tem direito a 30% desse valor. Tá? E o Santos ficaria com 70%. Ou seja, 8 milhões e 400 mil euros. Isso reza o contrato. Só que, de ontem para hoje, negociação com o empresário, staff do jogador, família, etc. e tal, ficou acordado o quê? Que ao invés do Santos ficar com 70%, ou seja, 8 milhões e 400 mil euros, o Santos vai ficar com 10 milhões de euros. 2 milhões de euros, totalizando os 12 milhões de euros, esses 2 milhões vão para o jogador, o staff, família, etc. e tal. Entendeu? Então o Santos tem que repassar 2 milhões de euros para o jogador, o staff e tudo mais.
e ficará com 10 milhões de euros. Tá? Só para completar isso aqui. Além desse valor, 12 milhões sendo 10 para o Santos vai segurar 15% dos direitos econômicos do jogador. Tá? Se ele for vendido no futuro por 40 milhões, o Santos vai receber. Quanto que dá? 40 milhões, 15% de 40 vai vir, dá 6 milhões. O Santos tem que receber 6 milhões, que é 15% de 40 milhões. Só para dar um exemplo para vocês aí, tá? Então ficou isso. O Santos pega 10 milhões e segura 15% dos direitos econômicos de uma futura negociação. Mas o que eu quero falar para vocês é outra coisa. É a respeito desses 2 milhões de euros que o Santos vai ter que repassar para o jogador. Quer dizer, será que vai repassar mesmo? Olha, gente, eu duvido. Porque o Santos, do Marcelo Teixeira, é um time caloteiro. Por exemplo, não pagou o Joaquim, tinha que pagar. Vendeu o Joaquim lá para o time do México, tinha que pegar uma parte e pagar o Cuiabá. Não pagou. Aí o Cuiabá teve que ir naquela CNRD, Câmara Nacional de Resolução do Desporto e tal, para conseguir fazer um acordo e receber esse dinheiro. O Santos não tinha pago. Os caras tiveram que ir na Justiça Esportiva para receber a grana. Tinha uma outra grana que o Marcelo Teixeira também tinha que transferir de pagamento do Joaquim e que não foi feito. Esse aqui é um exemplo que eu estou dando para vocês agora. Agora eu vou contar para vocês um outro caso que é semelhante a esse do Lucas Meirelles, que é envolvendo o Patati. O Patati. O Santos está com uma dívida no valor de quase 1.600.000 reais com o Patati. Não paga. Não paga. O que é isso aí? Quando o Santos vendeu o Patati para o Maccabi Tel Aviv por 1.300.000 euros, o jogador tinha direito a 20% e o empresário dele direito a 10%. Totalizando aí nesse pacote, 30%. O Santos não repassou nada. Absolutamente nada. Mas, Tomani, mas 30% de 1.300.000 é muito menos do que isso. Sim, é muito menos do que isso. Só que, na saída do Patati para o Maccabi Tel Aviv, o Santos tinha que pagar ao jogador o salário do mês de agosto, não pagou. Bônus por gol que ele marcou no profissional, me lembra aquele gol contra o Paysandu, não marcou. Fundo, não pagou. Fundo de garantia por tempo de serviço, não pagou. Verba rescisória, não foi paga. E o percentual da venda, eu já falei para vocês. Isso totaliza R$ 1.596.626,97. É o valor da ação do Patati contra o Santos. Agora, não me venha com essa conversa, pelo amor de Deus. Ah, o Patati não jogava nada e ainda quer receber. Isso é outra história. Se você não gosta do futebol do Patati, eu dou todo o direito para você de não gostar. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Santos tinha que pagar e não pagou. Como ele tinha que pagar o Joaquim e não pagou. Entendeu? Como tem outros jogadores, atletas e clubes que o Santos tinha que pagar e não paga. Porque a marca registrada no Santos Futebol Clube é o calote. O Santos é um time caloteiro. Porque o presidente do Santos não paga ninguém. Imagine poder criar o que quiser, só com... Não paga ninguém. Desse valor aí, desse valor total, tem mais coisa para vir pela frente. Então, por exemplo, não acabou só aí. O Maccabi Tel Aviv vendeu agora o Patati para o AZ Alkmaar da Holanda por 7 milhões de euros. O Santos segurou 40%. Acho que foi 6 milhões, uma coisa assim. O Santos segurou o percentual de uma futura venda, como está acontecendo agora no caso do Lucas Meirelles. Vai dar 2.280.000 euros. Então, dessa venda do Maccabi Tel Aviv para o AZ Alkmaar do Patati, o Santos tem para receber 2.280.000 euros. Tá? Agora, o Patati tem direito a 20% desses 2.280 euros. 2.280 euros. O Santos vai pagar? Claro que não vai. Esse primeiro caso, né, envolvendo a saída dele do Santos para o Maccabi, já gerou um processo, está na justiça já. Repito para vocês, no valor de R$ 1.596.626,97. Tá? Agora, esse segundo processo, ou seja, a saída dele do Maccabi Tel Aviv para o AZ Alkmaar,
Não está na justiça ainda, porque o Patati espera receber esse dinheiro. Aliás, o Patati e o seu staff esperam que o Santos faça um bolo só, um acordo só e comece a pagar a saída dele, envolvendo a ida para o Maccabi e agora para o Zé Alkmaar. Tá? Então, essa é uma história. Então, por que eu estou contando toda essa história para vocês? Primeiro, eu tenho que relatar para vocês que é um fato que nos interessa. Está ligado ao Santos, o time caloteiro, presidido pelo Marcelo Teixeira. Eu vou fazer um paga. O que as pessoas comentam na rua aí? Aquele cara não paga, outro aqui, ele é caloteiro. Ou aquele cara está devendo no mercado, o cara é caloteiro. Quem deve é caloteiro. É caloteiro. Entendeu? Então, voltando ao Lucas Meirelles. Ele tem direito a 2 milhões de euros. E vai dar algo em torno de quase 12 milhões de reais dessa negociação. Vocês acham que ele vai receber? Claro que não vai. O Santos vai empurrar isso aí com a barriga e vai deixar esse negócio assim para a justiça. E quando a justiça der ganho de causa, o Marcelo Teixeira provavelmente não vai estar mais lá. E ele pega esses 2 milhões de euros que teria que pagar para o Lucas Meirelles e vai usar para fazer não sei o quê. Contratar jogador que a gente sabe que... A gente sabe não, que a gente imagina que não vai dar retorno esportivo nenhum ao Santos. Nenhum ao Santos. Eu falei para vocês, esse zagueiro Tomás Palácio, que o Santos está contratando, que é da Inter de Milão, esse moleque, ele tem 22 anos, ele não tem 50 jogos no profissional. Tudo bem, não está custando nada. Beleza. Agora, se tiver que contratar, tem que pagar 10 milhões de euros. Mas pera um pouquinho, vendeu o Jair por 12. Por 12 não, vendeu por 9. Porque 3 milhões foram abatidos da compra do Tiquinho. O Santos vende um zagueiro pronto, de seleção brasileira de base e com potencial para estar na seleção principal, adulta, por 9 milhões, para comprar o Tomás Palácio, se desejar, por 10 milhões de euros. Ou seja, vai gastar 1 milhão a mais. Um time que não tem dinheiro, que dá calote na praça, porque não tem dinheiro. E parece que esse menino está mais interessado em ficar na Europa e recebeu uma oferta do Zenit da Rússia e parece que vai para lá. Sabe, é aquela velha história que meu pai falava, é Deus ajudando, entendeu? Porque eu não tenho conhecimento desse menino. Ele não consegue jogar na Inter de Milão. Ele tem 22 anos. Foi pro Mônaco, pro Monza, foi rebaixado pro Monza e fez 8 partidas. Quem me dá esse moleque para jogar bola? Pode ser que ele, como eu falei no vídeo de ontem, ele vira o novo Maurício Gato. Pode ser que um dia ele venha a ser o jogador da seleção da Argentina, o novo Maurício Gato e tudo mais. Mas olhando o currículo dele e a performance dele como jogador de futebol até agora, eu falei, dá uma chance lá pro menino da base. Dá uma chance lá pra base. Pessoal, eu vou mentir pra vocês. É triste a gente ver essas situações aí no futebol, né? O cara tem direito ao dinheiro a receber e não recebe. Quer dizer, o cara trabalha numa empresa, aí recebe uma nova proposta, aí não recebe a rescisão. Mas é porque no Brasil é assim, né? Fosse em um país sério, país onde tem homens sérios que aplica sem pudor a lei, isso não aconteceria, pô. Quer dizer, o menino tem direito a 12 milhões de euros, que dá 12 milhões de reais, até a mais, 12 milhões e meio. Aí o Marcelo Teixeira não vai repassar. Era pra ter, oh, meu Deus do céu. Rapaz, era pra ter por lei. Quando vende o jogador, já teria que ir abatido. Por que tem que ir pra mão, a parte do jogador tem que ir pra mão dos presidentes? Minha gente, é tão simples as coisas, mas por que no Brasil é tudo tão dificultado por mais fraco e facilitado por mais forte? Cara, não, é 12 milhões do menino, né? O próprio time que comprou, chamava o empresário do jogador, representante, olha, dos 2 milhões dele tá aqui, ó. E aqui, ó, do time, pronto. Sua mãe está certo. É uma vergonha. Mesmo, esse palácio, velho, eu trouxe aqui no canal porque a informação o Mussetti trouxe, botei aí na capa, né? Informações verdadeiras. Tá todo mundo falando sobre esse tal de Palácios. Mas o que aconteceu aí, ele já escutou que o Sormani acabou de falar aí, que o Santos não paga, velho. Você vai trazer um zagueiro de 10 milhões de euros pra quê?
Se esse cara é muito caro, não tem um zagueiro mais barato, não, é? E cadê a base do Santos? Jair veio da base. Cadê a base do Santos, Marcelo Teixeira? Você é uma vergonha, Marcelo Teixeira. O senhor é uma vergonha. Com V maiúsculo. Aí eu venho aqui no site calhar aqui. Essas notícias aqui, de Maria diz que sonha reviver dupla com Neymar. Gente, eu não trabalho com essa mentira. Eu não trabalho com mentira. Isso aqui, o site, é o canal aqui é o Diário do Peixe. Eles não mentem. Isso aí foi uma entrevista que o Di Maria deu. Mas você já acha que o Di Maria vai querer vir pro Santos? Qual a situação que tá o Santos? Que ligação de Maria tem com o Santos? Nenhuma, pessoa. A acerto do Santos trava. O empresário do Palácios começou a pesquisar e está vendo que o Santos, infelizmente, Marcelo Teixeira, não o Santos, que quem representa o Santos é esse cidadão chamado Marcelo Teixeira. Vendeu o Meirelles por bagatela. Poderia botar ele para jogar. Por que não botou ele para jogar? Você ficar colocando o Tiquinho Soares e colocando o David Josh que não jogam nada. E aí vende o menino por 8 milhões de euros. Como sua mãe falou, 12 milhões. Sendo que 12 milhões é do menino. E não vai repassar. Como sua mãe falou, sua mãe é veterano. Dentro do Santos aí, tá sempre aí acompanhando o Santos. Eles sabem como é que funciona. É uma vergonha isso, viu? Eu... Diga a você, tô pensando em parar esse canal do Santos. Porque, cara, não tem notícia boa, cara. Põe só fica aqui trazendo notícia que o Santos... Cara, eu não aguento mais isso. É o Santos, gente. O Santos era um time que batia de frente com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Corinthians. O Santos hoje tá perdendo de 6 pro Vasco. Que é isso? Pelo amor de Deus, gente. Vamos pedir... Vocês ficam pegando no pé do jogador. Não pega no pé do jogador, pega no pé do presidente. Aprenda a fazer protesto. Quem tem culpa disso tudo é Marcelo Teixeira, que foi ele que tá fazendo isso aí. Não é o jogador que chegou, não é o Guilherme, não é o Barreal. Os caras tá aí porque ele que trouxe isso, que os caras não prestam, porque ele veio. E o Guilherme já foi artilheiro do Santos na Série B e no Paulistão. Não à toa que o Vozvoda pediu pra ele ficar, gente. A culpa não é... Aí vocês estão escutando aí sua mãe falando, vamos protestar do Marcelo Teixeira. Se o jogador não presta e tá aí, é porque ele trouxe. Vai trazer esse Palácio pra quê? Um cara caro desse jeito. Tem zagueiro mais em conta. Aí vem de Jair por 9, vai comprar outro por 10. O Santos é milha, tá milionário o Santos. Cheio de dívida. Pelo amor de Deus, isso é falta de gestão, rapaz. A gente tem que pedir pra Marcelo Teixeira sair urgente, beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, senta o dedo no like, se inscreve no canal. Se não gostou também, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Se você é daqueles que puxa saco do Marcelo Teixeira, tudo certo. Eu não.